Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vou agora gravar a aula que eu dei pro noturno. E aí foram 5 movimentos. Eu vou gravar cada um separadamente para que eles não fiquem pesados. Eu falei com ele sobre o cubismo, o futurismo, a pintura metafísica, o dadaísmo e o surrealismo. Ok. E o cubismo é o seguinte, cara, pensa num homem moderno hoje que faz muitas atividades ao mesmo tempo. Ele assiste televisão enquanto ele está no WhatsApp, ele acompanha uma série no tablet, ele acaricia o cachorro com o pé, ele acompanha o jogo no rádio, e aí vai um monte de atividade ao mesmo tempo. Só que essa ideia de que o homem fazia muitas coisas ao mesmo tempo já existia no tempo do cubismo, em 1900 e pouquinho. E aí é como se o homem vivesse várias realidades ao mesmo tempo. E aí ele tenta trazer essas várias realidades para a tela. Por isso ele faz os objetos vistos de vários pontos de vista ao mesmo tempo. A gente dizer que o cubismo é simplesmente uma fragmentação da realidade é uma análise, é uma fragmentação da realidade, não, é uma geometrização da realidade, é muito simplificado, é bem mais que isso, tá? A gente vai estar fragmentando a realidade, e essa ideia da geometria, ela vem de Cézanne, quando ele pensava na estrutura fixa da natureza, da figura humana ou dos objetos. E aí, então, nessa fragmentação vai haver um abandono total da perspectiva e da ilusão das 3 dimensões, né? O cubismo, ele é dividido entre analítico, sintético e de colagem. O analítico, ele é mais complexo. O homem, ele se envolve muito nesse processo de fragmentação da realidade e ele leva isso ao extremo. No cubismo sintético, ele já se realizou com toda a fragmentação que ele fez e começa a simplificar essas formas. E no cubismo de colagem é simplesmente quando ele começa a inserir objetos colados na tela e a gente imagina, além de todas as realidades ao mesmo tempo, a possibilidade de um objeto, de uma tela também poder ser tocada e a gente também ter a opção de mais uma dimensão, que é o toque, né? Essa obra, por exemplo, é o Retrato de Cão Weyler, que é do Pablo Picasso. Nessa obra, ela pertence ao cubismo analítico, porque a fragmentação é extrema, é levada até a última consequência. E a gente consegue enxergar, reconhecer alguns elementos, mas fica tudo bem escondido, bem difícil. O cubismo analítico, ele vai seguir muito essa tendência de cores em tons terrosos, os marrons, ocre, preto e branco, às vezes um vermelho, um cinza, tá? Mas a gente não vai ter coisas muito coloridas aqui, não. E aqui no cubismo sintético, as formas começam a ficar um pouco mais reconhecidas, né? Esse é do Picasso, é uma das obras mais famosas dele. Essa é Demoiselle d'Avignon. São mulheres com referência a máscaras africanas, né, numa tentativa do Picasso de não ser rotulado dentro de movimentos que estavam em voga na Europa naquela época. Aqui, Jaqueline com as mãos cruzadas, e é legal como esse pescoço comprido, ela fica parecendo uma esfinge egípcia, né? Mas o que eu mais acho legal nessa obra é a maneira como ele aceita desenhar os pés e as mãos. Olha como ele não se preocupa em buscar a realidade. Ele simplesmente faz um emaranhado e se dá por satisfeito. E fica muito legal. Aqui a gente tem o retrato de Dora Maar, que também tem as mãos muito esquemáticas, né, simplificadas, mas independente da qualidade do desenho, é inegável o quanto essa obra passa a sensação de uma mulher super elegante, super poderosa e etc. Aqui, acho que a obra mais famosa do Picasso é Guernica. Olha para essa obra e veja como o sofrimento é quase palpável.
né? A gente tem uma mulher aqui que chora com um filho morto no colo. A gente tem uma outra pessoa aqui em meio às chamas, né, de um bombardeio, por exemplo. A gente tem o cavalo que representa a população, né? A população na guerra é o inocente, é aquele que está sujeito às vontades dos governantes que colocam o país em guerra e morre um monte de gente, né? O touro, né, que representa as touradas, que é um elemento muito importante da Espanha. Os mortos de guerra, né, o corpo esquartejado, espalhado, né? Aqui tem uma série de elementos. Essa obra realmente é preto e branco, né? Não é que eu escolhi uma versão sem cor. Ela tem esses elementos aqui, ó, essa textura que lembra um jornal. A falta de cor e esses elementos passam a ideia de que o Picasso mostrou os fatos de forma jornalística, sem fazer drama com a situação, porque a situação já era dramática o suficiente. Beleza. Outra coisa legal sobre o Picasso é que ele trabalha toda essa fragmentação da forma, mas ele pintava muito bem. E ele falava que com 15 anos ele já pintava como o Rafael lá do Renascimento. Mas ele precisou da vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. E como que uma criança desenha? A criança ela desenha de forma natural, automática. Se eu passo aqui 5 horas falando para uma criança como é o cubismo, e aí depois eu falo, beleza, agora vamos desenhar uma paisagem. Ela vai desenhar uma paisagem como ela desenhava antes. Ela não tenta corresponder a nenhum movimento artístico. O Picasso, ele também tem fases, né? Ele tem a fase azul, a fase rosa e a fase cubista. A mais conhecida é a cubista, mas ele tem algo que vem antes, né? Nessa fase azul, ele pintou a pobreza, a cegueira, a alienação, o desespero. Então é uma fase mais triste, mais depressiva, mais macambúzia. E a fase rosa, que é um pouco melhor em termos de humor, né? Ele vai mostrar acrobatas, dançarinos, arlequins e artistas de circo. E a fase cubista é aquela que eu vinha mostrando, né? Aqui, o guitarrista da fase azul, alguns autorretratos dele de fases diferentes. Aqui a gente tem George Braque, né, que também trabalha bastante nessa fragmentação, e ele tende um pouco mais para o cubismo analítico, na questão dos tons terrosos e da extrema fragmentação da realidade. Depois a gente tem Fernand Léger, que vai tratar de elementos do tipo coisas da industrialização, coisas mecânicas, né, peças de máquinas, de fábrica, de automóvel, esse tipo de coisa. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o cubismo. Vou gravar os próximos agora. Na sequência, vou fechar esse e na sequência eu vou falar sobre o futurismo, beleza?